Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série de aulas do Aviva Pro Simulation. E na aula de hoje eu vou passar um conteúdo muito interessante para vocês, que é o nosso Simulation Status, que é a informação da nossa simulação para ver se está tudo ok, se está tudo certo com a nossa simulação, para ver como que está a situação dela para a gente dar seguimento nas nossas aulas, da nossa série de aulas aqui. Então vamos lá para o nosso simulador. Bem, eu estou aqui com uma simulação já, que eu vou, inclusive vai ser a simulação que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, na nossa videoaula 5. Mas para a gente poder entender muito bem como é que ela funciona, a gente tem alguns passos que temos que identificar antes. E é justamente esse Simulation Status, essas informações que ficam aqui em cima, que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Elas são informações muito importantes porque elas que vão ditar o andamento da nossa simulação. Se tiver alguma coisa faltando aqui, temos que modificar aqui. Então temos sempre que ter atenção para esse Simulation Status, que aqui em cima eu vou explicar cada um para vocês aqui. Bem, o primeiro deles é o Input, que é esse de cá, que é uma informação muito interessante que a gente tem, que aparece geralmente em nossas simulações. Por exemplo, aqui em cima tem essa exclamação aqui, mas é muito importante a gente saber que não se trata de um erro, se trata de alguma informação que a gente tem que dar para o nosso componente aqui na nossa simulação. Então temos que dar a devida informação que o componente está solicitando. Então vamos lá no componente que está requerindo essa informação, damos dois cliques aqui no nosso componente, e aqui a gente observa que tem exclamação aqui, aqui, aqui e aqui. Como eu disse, essa exclamação não quer dizer que tem um erro aqui no nosso componente, que tem um erro aqui na nossa simulação, mas sim que o simulador precisa entender se aquela informação está correta ou se precisa fazer alguma modificação. Para indicar para o simulador se está certo ou está errado, basta a gente identificar aqui os nossos parâmetros nas nossas definições e seguir com a nossa simulação, por assim dizer. Aqui a primeira informação que ele está solicitando é para ver se esse é realmente o fluido que você está querendo trabalhar aqui na simulação. Esse aqui é um fluido padrão que a gente tem aqui, que é simplesmente o ar. Quando a gente abre aqui, a gente pode ver que são as porcentagens do ar que a gente tem, a porcentagem de nitrogênio e a porcentagem de oxigênio. Então ele quer saber se esse é realmente o fluido que você quer usar. Se esse realmente for o fluido que você quer usar, você basta confirmar aqui em cima, segurando Shift e dando um clique aqui em cima, a gente pode ver que houve uma mudança aqui no caractere. A mesma coisa a gente faz aqui nos nossos parâmetros, tanto para vazão, quanto para pressão e quanto para temperatura. Aqui embaixo tem os nossos componentes, né? A gente pode confirmar um por um, ou a gente pode confirmar eles todos clicando aqui. Assim que a gente tira todas as informações daqui, automaticamente já vai sumindo aqui de cima essa informação daqui. Então quer dizer que está tudo ok no nossa simulação e a gente pode seguir adiante. Se tiver alguma informação que a gente vai mudar, é só a gente vir aqui, por exemplo, e fazer essa modificação aqui. Sempre onde é que vai estar indicado esse quadradinho aqui. Então, assim que a gente identifica quais que é esse primeiro que está falando aqui, que é o input. Logo em seguida, a gente tem o spec, que é o nosso segundo elemento aqui do Simulation Status. Esse é um elemento muito interessante porque ele trabalha com os graus de liberdade aqui da nossa simulação. Então ele funciona do seguinte modo, vamos abrir de novo aqui a nossa fonte, que está aqui sendo trabalhada, e a gente pode perceber o seguinte, nos nossos parâmetros aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro caixinhas que estão marcadas aqui. Ou seja, são quatro informações que a gente está dando para o nosso problema para ele dar seguimento. Eu poderia dar uma quinta informação. Quando eu dou uma quinta informação para ele, ele automaticamente identifica que tem um erro aqui. Isso quer dizer o quê? Que os graus de liberdade do nosso problema não estão sendo respeitados. Então o problema ele aceita que você dê quatro informações para ele. Se você der 5 informações, vai estar ferindo os graus de liberdade aqui e não vai ser aceito para ser continuado aqui o problema. Então quando for identificado que você quer mudar algum dos seus componentes, você precisa deixar que um seja calculado e identificar o outro, porque você só pode dar 4 informações para o problema. Então eu quero mudar, por exemplo, esse de cá. Então eu tenho que marcar esse aqui e desmarcar esse de cá. Então esses serão os 4 elementos que eu darei informação aqui para o nosso problema. Eu não consigo dar 5 informações aqui. E a gente pode fazer isso com diferentes elementos aqui dentro, sempre identificando que o problema aceita você dar 4 informações aqui para ele. E é basicamente assim que funciona isso aqui, e a gente sempre identifica os elementos que a gente vai dar as informações para o nosso simulador. O último elemento do nosso Simulation Status é o Solved. Ele é um elemento muito interessante da gente analisar, porque ele geralmente depende um pouco mais de trabalho para ser resolvido. Quando essa informação ela aparece para a gente poder resolver, quando ele está um X aqui, já vou mostrar para vocês,
A gente depende de fazer algumas análises um pouco mais criteriosas no nosso problema para resolver o que está querendo ser resolvido. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou montar uma outra simulação aqui com algumas identificações aqui. Vou colocar uma fonte com duas válvulas aqui. Eu vou identificar todos esses elementos aqui. Identificar todos eles. Falar que estão corretos. Todos esses de cá. Tem essa queda de pressão aqui. E essa aqui também. A gente pode ver que está tudo ok aqui para a gente dar seguimento. Se eu adicionar uma outra válvula aqui e fazer essa ligação, a mensagem vai aparecer. Eu posso inclusive confirmar essa queda de pressão aqui que está sendo identificada, só que o problema ainda assim não vai ser resolvido. Então, o que a gente faz nesses casos aqui? O que eu estou aplicando aqui são sucessivas quedas de pressões no nosso sistema aqui, mas chega um ponto que ele não consegue resolver esse sistema, porque tá ferindo alguma equação daqui de dentro, tá ferindo algum parâmetro aqui que não está sendo respeitado. E como a gente sabe qual que é esse problema que está sendo visto aqui? A gente literalmente lê o que está sendo informado. Então, isso é muito legal do Aveva Pro Simulation, que ele indica para a gente quais que é o problema e como a gente pode resolver esse problema. Então, a gente passa aqui por cima do X, ele indica para a gente uma série de informações, e aqui a gente pode ler o que está sendo identificado, qual que é o problema de fato que tem que ser resolvido aqui. Aqui a gente pode ver que está sendo um problema na equação. P2 é igual a P1 menos dP. Então está sendo um problema de queda de pressão aqui. Quando a gente vai lá nos nossos parâmetros lá da nossa válvula, a gente identifica o seguinte. A gente tem que P2 é igual a P1 menos dP. Aqui a gente pode identificar que P2 não está sendo igual a P1 menos dP, certo? Não está sendo respeitado essa informação aqui, ou seja, essa queda de pressão está sendo um valor que não pode ser usado aqui. Então não é uma resolução muito trivial que a gente pode colocar aqui. O que a gente poderia resolver é o seguinte, alterar essa queda de pressão, colocando um valor bem menor do que a gente está trabalhando aqui, para então respeitar essa equação que é resolvida aqui dentro do nosso problema. Então quando a gente faz isso, a gente elimina esse problema que aparece aqui e a gente pode seguir de fato com a nossa simulação. São diferentes cenários que podem acontecer quando aparece essa informação aqui em cima, então cabe a gente já fazer uma análise mais criteriosa sobre o nosso problema e identificar onde que são esses pontos que devem ser resolvidos. Mas basicamente é assim que a gente resolve tanto o input, quanto o spec, quanto o solto. Essas são informações essenciais que a gente tem que ter aqui dentro do problema, porque elas ajudam a gente a identificar onde que a gente vai fazer essas mudanças, onde que a gente tem que mudar alguns parâmetros, e auxilia muito bem da gente dar continuidade nas nossas simulações. E vai ajudar a gente na nossa próxima aula, que eu vou montar passo a passo aqui uma simulação com vocês, que é essa de cá, e a gente já vai identificar alguns desses parâmetros, alguns desses simulation status, à medida que a simulação for progredir. É isso, obrigado.